Tá certo. Se você pudesse voltar no passado, você teria feito alguma coisa diferente, assim, antes de estar morando aí? Eu acho que antes de estar morando no Japão, É, ou até sobre a vida no Japão mesmo, faria alguma coisa diferente, assim? eu acho que se eu tivesse que mudar antes, eu acho que eu teria, por exemplo, terminado minha faculdade antes de vir para cá. E no Japão, eu acho que eu teria quis parar um pouco, respirar e analisar antes de fazer uma grande decisão. Tentar olhar o ambiente, ver como é que está a situação global, ver que o mundo está numa situação de que não é um momento para muito risco. Ah, por quê? Você E considera que seria um risco ir morar aí? não, eu falo principalmente na minha ida a Tóquio, né? Por exemplo, a gente estava naquela questão de, de Covid, né? Então eu achei que só ia ter aquela primeira onda. Então, quando eu estava morando em Tóquio, veio a segunda onda e eu estava no meio dela. Eu estava em Shinjuku, que era o foco. Então, eu tive muita sorte de que lá eu não me infectei, né? Na época a gente não era vacinado ainda, né? O Japão demorou muito para começar as campanhas de vacinação, tanto que eu fui me vacinar só no final do ano passado. Caraca. Foi em agosto, não, foi em setembro e outubro que eu me vacinei, e agora a gente vai ter outra campanha de vacinação. Mas então acho que se eu tivesse que mudar uma coisa, eu não deixaria de ir para Tóquio, porque a vida lá também me ensinou a ser mais adulta ainda, mas eu teria escolhido um outro momento. Por exemplo, se eu tivesse esperado um pouco, acho que agora seria um momento que estaria mais ok para eu ir. Até para quem não sabe, como que foi a pandemia aí, né? Porque nós sabemos que teve lockdown em várias cidades, em algumas cidades do Brasil, ou até mesmo até do Canadá, salvo engano, não sei. Algumas pessoas estavam até sendo presas por descumprimento das regras sanitárias e tal. Mas eu ouvi falar que aí era um lockdown meio consciente. A pessoa não era impedida de sair, mas ela tinha consciência de não sair. Como que foi Uhum. aí? É que, pela lei japonesa, seria anticonstitucional você impedir as pessoas de andarem, né? Você não pode, pela lei, impedir as pessoas de trabalhar, de ir no mercado, de sair de suas casas, a não ser que tivesse sido implementado um estado de emergência, que foi o que aconteceu. Mas mesmo quando aconteceu esse estado de emergência, ele foi relativamente muito flexível. As pessoas ainda continuaram saindo, mas eles tinham os horários controlados. Por exemplo, os restaurantes ficavam abertos só até às 8 horas, por exemplo. Só que se você tem que trabalhar, mesmo que fosse de home office, você ia sair do seu trabalho às 5. Aí até às 8 não compensa você sair de casa para você sair e voltar rapidinho, né? Então, foi criando, tipo assim, eles não impediram, mas eles foram dificultando a vida de quem queria sair. Entendi. Lockdown mesmo, eu não senti. Durante a pandemia mesmo foi quando eu voltei a trabalhar. Entendi. Tinha muita questão, assim, de uso de máscaras, né? Ah, muito álcool, muito hand sanitizer, né, nos lugares. Teve muita falta de alguns materiais básicos, como papel higiênicos e lenços de papel. Fralda também faltou, porque começou todo mundo e no coxa comprar 10 pacotão de papel higiênico, porque começaram a falar que Estranho, não ia né? ter mais. Ninguém entendeu também. Faltou aqui também, é engraçado que no momento de emergência, não, a gente tem que se preocupar em limpar o bumbum. Exato, então. É, assim, eu já tinha alguns estoques em casa, né? Quando eu vim pra cá, como aqui é um país, como você disse, que tem desastres naturais, né? Também tem um pouco de questão de conflitos internacionais. Quando eu vim pra cá, a Coreia do Norte estava linda e maravilhosa, jogando um monte de mísseis aí pelos ares. Alguns caíam perto, alguns caíam longe, mas nenhum caía dentro do território mesmo. Então a gente montou os kits de sobrevivência. Então ali eu tenho comida e água para 3 dias, tenho primeiros socorros, materiais necessários para ficar numa floresta se eu precisar. É quase uma mochila de militar. Pesadíssima. Nunca usei, ainda bem que eu nunca precisei de usar,
mas ela sempre tá aí. Então, quando a gente viu esse lockdown todo, a gente olhou e a gente falou assim: ainda bem que a gente fez esse estoque, porque aí a gente não precisou se preocupar em ter que disputar alguma coisa com outra pessoa, né?